Olá pessoal, vamos falar sobre a mentira do dízimo. Este é um assunto muito falado, muito delicado, muito cogitado, muito estudado e muito importante. Eu digo que é importante porque é bom que você saiba, é bom que você tenha conhecimento sobre isso. É bom que você que participa de igrejas evangélicas, gospel, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, seja ela a igreja que for, é bom que você tenha conhecimento, que você saiba. Não quer dizer com isso que você vá deixar de contribuir, mas é bom que você saiba a verdade sobre o dízimo. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a minha posição com relação a essa questão relacionada a uma pessoa que participa de uma comunidade. Se você faz parte de uma comunidade, eu gostaria então aqui de uma comunidade evangélica, gospel, ou de uma comunidade espírita, ou de uma associação, ou de uma, sei lá, de qualquer veio de religião, religiosidade ou instituição, enfim, se você faz parte destes grupos, eu quero deixar a minha posição com relação a isso, porque é muito importante que você contribua com a organização, a instituição, a igreja, o centro espírita, ou seja lá, o meio em que você participa. Se você vai lá, se você gosta de lá, se você ama as pessoas, se você sente-se bem ali, se aquele local te traz benefícios, seja ele qual for, é interior mesmo, é espiritual, como se diz, etc, etc, eu acho que se você faz parte dali, você deveria contribuir ali. Você deveria ajudar aquela instituição pela qual você faz parte. Porque você não pode agora pegar um vídeo como este aqui e fazer dele uma desculpa para não contribuir, para não dar, para não ofertar, para não ajudar aqueles que estão junto de você, aqueles pelos quais você está junto deles. Então, não é legal você pegar o que nós vamos falar aqui sobre a mentira do dízimo e ter isso como desculpa para não ajudar a instituição pela qual você faz parte. Isso não é certo, isso é leviano. Então, o meu conselho, antes de tudo, para você, se é de você pensar assim, e você pegar um vídeo como o meu, ou como muitos outros que existem por aí, que são contra o dízimo, e antes de você pegar esses vídeos ou esses estudos como pretexto e desculpa para não contribuir, então é melhor que você saia dali. Então é melhor que você não esteja ali, que não participe dali, porque você vai estar sendo leviano se você fizer isso. Agora, se você não estiver lá, aí sim, então você vai estar sendo mais sincero, até diante de você mesmo. Entendeu? Então, existem pessoas que roubam, que fazem, que acontecem, existe um monte, tudo. Acho que a maioria aí, sei lá, os caras, eles vivem de dinheiro. Mas se você tá ali, acho que você deveria contribuir. Isso não quer dizer que eu não vá dizer aqui o que eu tenho que dizer acerca desse tipo de ensinamento dizimal. Entendeu? Eu tenho as minhas posições, como muitos outros têm as suas posições, porém são posições que, se você for analisar, se você for pensar direitinho, desvestido da religião que incutiram na sua cabeça, né? Se você abrir os olhos do seu entendimento, você vai entender tudo com clareza, a verdade, ok? Dito isso, eu vou entrar no assunto. Então, eu vou tentar ser rápido para não cansar vocês. Vocês vão perceber que eu aqui vou pegar aqui ajuda dos universitários para não me perder naquilo que eu quero colocar para você aqui. Primeira pergunta que eu gostaria de entrar e fazer, gostaria que você já começasse a colocar a sua mente para trabalhar junto com o que eu estou dizendo, com relação a essa questão dizimal. O dízimo é cristão ou é judaico? Qual o conceito de dízimo? O dízimo é uma forma de lei judaica ou é uma forma de lei cristã? O dízimo é judaico ou é cristão? Vamos entender um pouco essa questão? Vamos pensar um pouco sobre isso? O dízimo é judaico ou cristão?
isso que eu gostaria que você fixasse em sua cabeça, ok? Bom, já para te responder, eu sei que muitos aí já sabem a resposta, mas pode ser que muitos não saibam, né? Então eu vou aqui dar a resposta já sobre a pergunta que eu fiz. O dízimo, ele é um conceito judaico. Ele é um conceito de lei judaica, ok? O dízimo, ele era entregue no templo, porque existia o templo, e ali no templo existiam sacerdotes, e esses sacerdotes faziam sacrifícios do quê? Dos dízimos que eram levados até ele, ou era animal, não era dinheiro naquela época, né? Era animal, era alimento, eram essas coisas, né? Hortaliças e etc, etc. Eles usavam muito animais e tudo era realizado dentro do templo judaico. Então, já entrando no assunto, eu vou te perguntar uma coisa. Quantos templos judaicos existiam naquela época? Eu vou te dar a resposta também. Existia só um templo judaico. Vamos caminhando, procure acompanhar o raciocínio. Primeiro, o conceito de dízimo é judaico. O dízimo foi estabelecido para o judeu. E para existir dízimo, teria que existir templo, teria que existir sacerdote. Sacerdotes faziam sacrifício dos animais que lá eram levados. Tudo era realizado dentro do templo e existia um só templo. Então, essa questão do dízimo aí, do dízimo judaico, você vai encontrar muito. Eu vou dar 2 textos para vocês aqui. O primeiro texto é de Deuteronômio, capítulo 14, dos versos 22 a 27. Vai lá. Lá está dizendo, falando sobre o dízimo, Deuteronômio. E também Malaquias, do capítulo 2 ao capítulo 3, vai estar falando também sobre o dízimo, sobre as ordenanças dizimais. Então, se você buscar esses 2, você vai entender as questões sobre o dízimo. Agora, pensando na questão dizimal, por favor, tente acompanhar o raciocínio daquilo que eu estou falando. Pensando na questão dizimal, Jesus foi a favor de templos? Pensa comigo. Jesus foi a favor de templos? Vou te dar a resposta. Não. Até porque ele profetizou a destruição do templo quando a ele foi apresentado e mostrado um templo diante dos seus olhos, e ele disse: isso aí não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aí vai ser destruído. Isso aí não vale de nada. Foi o que Jesus quis dizer. Jesus profetizou a destruição do templo. Significa dizer que Jesus ele dava pouca importância a templo. Jesus pediu para os apóstolos construírem templos para reunirem as centenas de pessoas que o seguiam. Quando que Jesus pediu para os apóstolos construir algum templo em algum lugar? Onde Jesus aplicava as suas curas, onde Jesus aplicava seus sermões, onde Jesus instituía seus ensinos, onde Jesus curava as pessoas, onde Jesus encontrava-se com as pessoas. Vou responder: na praia, nas praças, nas ruas, nos montes, em todos os lugares, nas casas onde as pessoas necessitadas estavam, lá estava Jesus. Ele não preocupou-se em construção de templos, nunca se preocupou com isso. Jesus mandou instituir sacerdotes? Não, ele chamou as pessoas que o seguiam de discípulos, de seguidores, de imitadores. Mas sacerdote? Não. Sacerdote não. Ele nunca instituiu ninguém a sacerdote. Ele não chamou ninguém para ser sacerdote, até porque para ser sacerdote seria necessário que se existisse templos.
e Jesus era contra templo, então ele não poderia instituir sacerdote, já que o foco dele era a não existência de templo. Jesus pediu para os seus discípulos continuarem com os sacrifícios no templo. Os sacrifícios do templo eram uma primazia de Jesus? Não, também não. Então você pode estar pensando o seguinte: mas Jesus não foi contra o dízimo? Foi? Jesus foi contra o dízimo? Não, Jesus não foi contra o dízimo. Ué, por que Jesus não foi contra o dízimo? E você está querendo ser contra o dízimo? Não, Jesus não foi contra o dízimo porque, em primeiro lugar, ele era judeu. E como nós já dissemos lá atrás, o dízimo era um conceito judaico. Em segundo lugar, existia templo e existia sacerdote. Então, Jesus não foi contra o dízimo porque, em primeiro lugar, ele era judeu, ele seguia a um conceito judaico, existia templo e existia sacerdote. Então, ele não poderia ser contra o dízimo estabelecido pela lei. Então, nós precisamos sempre há essa necessidade de que se faça a separação, a distinção com clareza do que é judaísmo e do que é cristianismo. As leis estabelecidas no Antigo Testamento eram para os judeus, como Jesus, que fora judeu. Ah, mas está na Bíblia. Ah, mas a Bíblia diz... Olha só, a Bíblia diz algumas coisas na Torá, que é o Antigo Testamento, que fora escrito para os judeus. Não foi escrito para os cristãos. Não foi escrito para aqueles que, depois da morte de Jesus, o véu rasgou-se de cima a baixo, o templo deixou de existir, as pessoas agora não precisavam mais levar sacrifícios ao templo, porque as pessoas agora falavam direto com Deus, já entram direto, e etc, etc, essas coisas. Então, o Velho Testamento é para o judeu. A Torá, que é o Velho Testamento, é para o judeu. O Novo Testamento, para o cristão e para o cristianismo, ele deixou algumas leis para trás. Então, se você insiste em dizer que Malaquias 3:10 você tem que obedecer, que você tem que obedecer Deuteronômio, que você tem que obedecer algumas regras do Velho Testamento, então você tem que abandonar o cristianismo. Você não pode, de maneira alguma, obedecer a Torá apenas uma parte da Torá. Se você se prontifica em obedecer a Torá, você tem que obedecer a toda a Torá. Por exemplo, se você acha que a lei dizimal ela tem que ser aplicada e praticada hoje nas igrejas cristãs, então essa igreja cristã ela tem por obrigação também de fazer um altar lá na frente para sacrificar animais, porque era assim que os sacerdotes faziam no Velho Testamento. Se você entende que, não, porque eu dou o dízimo e tem que se dar o dízimo porque está na Bíblia. Não, está na Bíblia não. Está no Velho Testamento para os judeus. Mas se você insiste em dizer que isto é Bíblia e que você tem que seguir a Bíblia, então, quando seu filho pecar contra você, você tem que apedrejar seu filho. Quando a sua mulher pecar, ela tem que morrer. Quando sua filha perder a virgindade, ficar grávida, sem se casar, ela tem que ser apedrejada, porque ela adulterou. Se você quer seguir realmente o Velho Testamento,
antes de dar o dízimo de Velho Testamento, você tem que circuncidar-se, cortar a pele do luluzinho, sangrar. Ninguém quer fazer isso, né? Só quer, né? Os pastores, eles não querem fazer isso. Eles só querem infligir o povo a dar dízimo porque é bíblico. Ainda leem lá na frente em dia que eles separam como dias da entrega de dízimos. Leem lá na frente, Malaquias 3:10. Porque o que não dá, rouba o Senhor, mas quem estava roubando o Senhor ali em Malaquias eram os sacerdotes, não era o povo. O povo estava levando os dízimos. Os sacerdotes é que não estavam entregando para as viúvas, para os órfãos, para o estrangeiro, não estavam entregando para quem tinha necessidade. Eles estavam furtando o dízimo de ajudar as pessoas daquela ocasião, furtando para si. Eles estavam furtando o melhor boi, o melhor gado, a melhor ovelha, estavam furtando a melhor galinha. Eles estavam furtando as coisas. Eles não estavam dando para as pessoas que precisavam, como os órfãos, as viúvas, como eu já disse aqui. Então, se você quer infligir ao povo, viu, pastor? E o povo se quer obedecer o Velho Testamento como sendo mandamento de Deus, então você, em primeiro lugar, principalmente os pastores, têm que cortar o luluzinho, tem que cortar lá a pelezinha, lá tem que sangrar. Senão, você está infringindo a lei também. Está infringindo a lei. É engraçado, né? Eles pensam só o que interessa. Pensam só o que interessa. É interessante, né? Pensam só ali, Malaquias 3:10, mas não vai lá no Malaquias capítulo 2, lê lá o Malaquias capítulo 2, todo o capítulo 2 de Malaquias, vai lendo, depois entra no 3. Ali o profeta está falando para os sacerdotes que estavam roubando. E aí a igreja hoje, ela pinça Malaquias para infligir o povo a dar dízimo. E aí as pessoas acreditam nisso, as pessoas, elas desavisadas, né? Eu também acreditava nisso. Também só olhava Malaquias 3:10, né? Porque está na Bíblia, não, a Bíblia diz. A Bíblia diz que está escrito aqui, está escrito, a Bíblia diz, aqui está aqui, ó. Está aqui o Senhor falando, né? Malaquias 3:10. Está aqui, tem que dar o dízimo, se não der dízimo, está roubando o Senhor. Como eu falei lá atrás, se você participa de uma instituição, se você participa daquela instituição, e seja lá qual for, você precisa participar também, ajudar, né? Porque aquela instituição tem luz para pagar, tem imposto, tem empregados, sei lá, zeladoria, tem uma obrinha para fazer, tem uma coisa para fazer, né? Às vezes você precisa de um banheiro, então tem que estar um banheirinho prontinho lá, limpinho para você, né? Tem um papel higiênico, tem um sabão e tal. Então a igreja precisa de dinheiro para essas coisas. Se você participa da instituição, você também ajude a instituição que você participa. Se você não ajudar também, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a instituição deveria trocar esse nome. Eu acho que os pastores não deveriam ler Malaquias 3:10 para infligir o povo a dar um dinheiro, uma ajuda qualquer. Deveria ser qualquer outro nome, menos a palavra dízimo. Isso deixou de existir. Ah, mas Jesus falou em dízimo, mas Jesus, eu já disse aqui, Jesus era judeu. Existia templo na época de Jesus, existia sacerdotes na época de Jesus, sabe? As pessoas não entendem isso. Na época de Jesus não existia Novo Testamento, não existia João, não existia Marcos, não existia Mateus, não existia Filipenses, não existia nada disso, só existia Torá, Velho Testamento. Na época de Jesus não existia nem Apocalipse. Não existia nada disso. Filemon, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3, vai por aí fora, não existia nada disso. Não existia nada disso na época de Jesus. Então, Jesus, ele era judeu, assim como ele, Paulo, Pedro, etc. Esse pessoal, todo mundo era judeu. Essa turma toda era judeu. O Novo Testamento foi escrito a partir de pessoas judaicas. Então, nós precisamos entender isso, mas
Isso é muito difícil a pastorada explicar para você, né? A pastorada não vai explicar isso para você, não vai dizer isso para você, não vai falar assim como eu estou falando aqui. Não querem falar, não querem mexer nesse assunto. Vai mexer nisso para quê? Isso vai dar um trabalho danado, vai dar uma confusão. E eu preciso né? Eu vou fazer aqui o papel do pastor, né? Eu preciso do salário, né? Minha família precisa do plano de saúde. Eu preciso pagar o meu carro novo. Né? Eu preciso dos meus confortos, né? Eu não vou falar aqui, não vou falar nisso, mas eu acho que os pastores deveriam falar. O pastor sabe, os pastores sabem, principalmente aqueles que fizeram 4, 5 anos de seminário, eles sabem que dízimo é uma ordenança judaica, não tem nada a ver com cristianismo. Não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Então você quer cobrar dinheiro? Então não fala dízimo, fala outra coisa, gente. Traz uma ajuda, uma oferta, traz alguma coisa e tal, mas não inflige ao povo dizendo que é dízimo. Isso está errado. Está errado. Prova para mim que isso está certo. Está errado. Está errado isso aí. Entendeu? Tá errado, não existe negócio de 10%, nhenhenhen, não. Talvez seja até, se for para dar, dá até mais, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como que na graça, digamos assim, no Novo Testamento, às vezes a dádiva é até maior. Vamos lá? Vou mostrar para vocês isso. Para terminar, quer ver? Atos 4, do versículo 32 em diante. Atos, livro dos Atos, capítulo 4, dos versos 32 em diante. Olha lá. Só que isso aí ninguém quer pregar. O mandamento do Novo Testamento, que é muito mais sério, é muito mais profundo, é um mandamento de uma dádiva muito maior. Você tem que dar muito mais do que apenas 10%. Mas os caras ficam presos lá nos 10%, porque se ele for lá para o livro de Atos, no capítulo 4, verso 32 do livro de Atos, ele também vai ter que dar. O templo vai ter que dividir, né? Então, eu acho que as pessoas deveriam ser sinceras. Eu acho que as pessoas deveriam ser sinceras, falar as verdades que tem que ser dita para o membro, coitado. Tem gente que às vezes deixa de comer, deixa de pagar uma prestação, deixa de pagar seu aluguel, deixa de pagar as coisas que tem que pagar, alguma coisa, deixa de comprar alguma coisa, não, porque tem o dízimo, tem que dar o dízimo. Tem que dar o dízimo, porque o pastor disse que se não der o dízimo, o devorador, o ladrão, que não sei o quê, e você é ladrão, e o cara fica com aquele negócio na cabeça, não quero ser ladrão, e tal, e tal. Tem igreja que bota até, antigamente tinha muito, igreja batista tinha, as igrejas batistas todas tinham. Assembleia de Deus, outras igrejas tinham aqueles quadros grandes, com o nome de todo membro ali e com os meses subsequentes daquele ano, né, os 12 meses e o mês pelo qual aquele membro dizimou. O nome de todo mundo estava ali, quem dava dízimo e quem não dava. Muita gente, eu acredito que 99% das pessoas que estavam ali não davam dízimo por amor, davam o dízimo para os seus nomes não ficarem faltando lá no quadro de pessoas que dizimavam ou não. Eles davam dízimo para não ficarem em falta, para os seus nomes não ficarem ali no mês subsequente em branco. E outra coisa, muita gente não dava dízimo que tinha que dar para a igreja não ficar sabendo quanto ele ganhava, porque as pessoas sabiam que era 10%, então, eu não vou dar o dízimo de 10%, então, às vezes dividia entre a família, né? Ou então, às vezes, tem o cara que era mais inocente, mais sincero, mais inocente, chega lá, dava os 10% do que... Então, todo mundo ficava sabendo quanto é que a pessoa ganhava. Aquilo ali, uma coisa terrível, aquilo ali. Era psicologicamente uma coisa, sabe, praticamente uma obrigação, que a pessoa era constrangida a dar o dízimo por causa daquele maldito daquele quadro que botavam lá. Essa ideia tosca,
essa ideia, né, maldita de botar o quadro lá com o nome das pessoas, o dízimo, o mês e o dízimo que a pessoa deu ou não deu aquele mês. Isso é uma coisa maldita, né? Uma coisa terrível, uma obrigação. As pessoas davam dízimo porque eram forçadas através daquele quadro. Muita gente deu dízimo por causa do nome não ficar vazio naquele quadro lá. O nome não ficar vazio ali. As pessoas sentiam-se constrangidas com aquele quadro. Uma coisa horrível. Eu me sentia constrangido. As pessoas sentiam-se constrangidas. Se bem que eu não ligava muito, não. Eu não ligava muito, não. Entendeu? Acho que, sei lá. Eu não ligava muito, não. Esquentava muito minha cabeça com aquelas coisas, não. Mas eu sabia que as pessoas ficavam constrangidas, né? As pessoas ficavam constrangidas. E as outras ficavam olhando quem dava, quem não dava, quem só era tido como oficiais da igreja, como pessoas que podiam ter cargos na igreja, pessoas que dizimavam. Se não dizimasse, nem no louvor não cantava, nem no instrumento tocava. Não era colocado como porteiro, nem nada, não tinha responsabilidade, não dizima, é ladrão, não é um crente bom, né? Como se diz, né? Não é um crente fiel. É uma burrice, uma idiotice. Só depois que você sai desse sistema é que você entende a idiotice, o constrangimento pelo qual as pessoas passam na mão das instituições religiosas desse tipo. É terrível. Entendeu? E o que você acha que Jesus acha disso? Que Deus acha disso? O que você acha? Né? É isso aí mesmo. Covardia, sabe? Eu acho que os pastores deviam falar a verdade. Por isso que eu coloquei o tema aqui, a mentira do dízimo. Os pastores deveriam falar a verdade, porque é mentira constrangedora, covarde, idiotada, sabe? De fazer isso com as pessoas. Fale a verdade. Diga que o dízimo é coisa para judeu, não é para você, não é para ninguém que vive no cristianismo. Fale a verdade para o seu membro. Fale a verdade uns para com os outros, porque esse é o conselho que a Bíblia dá para todo mundo. Fale uns com os outros a verdade. E a verdade do dízimo dízimo não é cristão, dízimo é judeu. E ponto final. Não importa o que você diga, não importa o mais, não importa. Dízimo, ele está dito de Malaquias para trás. De Mateus para frente não tem dízimo. Tem dízimo na boca de Jesus, porque Jesus era judeu. E foi expressivo nas suas palavras. Então, por isso que o tema deste vídeo é a mentira do dízimo. Porque as igrejas deveriam falar a verdade para as pessoas. Mas por que não falam, hein? Vocês podem matar essa charada? Por que não falam? Por que não falam a verdade? Hã? Vocês não querem que eu diga aqui também porque não falam a verdade para vocês, né? Não vou dizer, não. Poderia dizer, mas eu escrevi no quadro. Por que as igrejas e os pastores não falam a verdade sobre o dízimo para você? Por que não falam? Porque eles têm que infligir a você dar dízimo e dizer na tua cara que se você não dá, você é ladrão, está roubando ao Senhor. Mas isso é mentira. Estão mentindo para você. É porque você não sabe. Que você não quer estudar, não quer pesquisar, não quer saber. E a igreja não vai estudar isso com você, não vai dizer isso para você. Não existe mais sacerdote. Não existe mais nada. Tem um monte de batatada por aí. Tem um monte de batatada. Então, é isso. O dízimo hoje, para cristão, é uma mentira. Torno a dizer, se você faz parte da instituição, você deve sim ajudar, você deve contribuir, você deve dar uma oferta, mas risque essa palavra dízimo.
sabe? Risca isso. Isso não existe. Isso é uma mentira. Risca isso. No cristianismo, a contribuição é muito mais profunda. A contribuição, vai lá ler, lá em Atos 4:32. A contribuição é: ninguém que faça parte da comunidade cristã tem falta de nada. Tem falta de nada, porque todos têm tudo em comum. Tudo, tudo, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo em comum. Mas, não, ninguém quer falar essa verdade. Tá aí. Vamos lá, se você viu esse vídeo até o final, você hoje está sabendo da verdade do dízimo e da mentira do dízimo. Um grande abraço, tudo de bom, felicidade. Deus te abençoe.